Oi, pessoal. Deus nos deu essa conferência e a música é tão agradável e fez nosso coração se aprofundar na música. O Coral Graças é muito bom, né? Vamos aplaudi-los mais uma vez. Vamos ler a Bíblia. Hoje, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 9. Por favor, procurem Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 9. Eu vou ler. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão, estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Nós lemos até o versículo 21. Depois que as pessoas têm filhos e criam eles, eles têm muitas coisas que eles ficam eles ficam bravos com o bebê, né? Eles ficam assim, eles perturbam bastante, né? Então, quando vai crescendo, vai teimando, mesmo que é uma coisa que não dá, aí fica teimando fazer, mas no coração da mãe surge um coração de raiva, né? Mas o importante é que a criança, não é que todas as crianças são bonitas e boazinhas, mas elas fazem muitas coisas que irritam também. A mãe, tendo o coração de amar o seu filho, vence o ódio. Não é que não tem motivo para ter raiva, mas aquela criança, aquela mãe se esforça, ela se esforça por aquela criança que faz isso. Ultimamente, conduzindo os jovens, tem mães que trazem seu filho, sua filha para conversar comigo. Cada vez que eu vejo isso, o meu filho, a minha filha, desculpem, mas eu tenho um coração de muita gratidão para com eles. Então, embora eu seja o maior da minha família, eu falar que eu governo a minha esposa, isso não faz sentido. Eu não consigo nem governar a mim mesmo. A esposa, eu agradeço muito porque ela me segue. A gente, eu estou vivendo há 40 anos com a minha esposa. 40 anos e meio. 45 anos, né? 40 anos.
Tem coisas que eu não concordo com a minha esposa, nossa personalidade não combina. Mas, na verdade, eu sou um parque meio, assim, meio exigente. E eu agradeço porque a minha esposa me segue, né? Mas, se a minha esposa quiser tomar a frente, nossa, aí é muito difícil. O que eu vou fazer, né? Eu agradeço muito porque os meus filhos me seguem. Quem nunca criou filho, fala assim, só fala assim, né? Quebra a perna então, amarra. Quem? Então o pai bate uma vez no filho, mas depois que o bate até quase morrer, então ele não consegue mais bater de medo, né? Porque dói mais no pai do que no próprio filho, né? Mas os pais, eles vêm, quando eles vêm conversar comigo por causa dos seus filhos, quando Deus criou o ser humano, como será que Deus deu esse tipo de coração para o pai e para a mãe? Alguns pais dizem que seus filhos não querem ir para a escola. Aí ameaçam, ficam chateados, sofrem. Quando eu vejo isso, nossa, os pais, eles são tão, assim, respeitáveis, né? Mesmo que o pai não seja aquela pessoa que estudou bastante, seja de alta posição, não é porque é uma mãe assim respeitosa no mundo, né? Mas só o fato de ser mãe, só o fato de ser pai, eles criam um amor que não dá para criar em lugar nenhum desse mundo. Como que eles podem fazer tudo isso pelos seus filhos? Eles se sacrificam. E esses filhos... Então, esses filhos... Esses moleques, pelo menos... Quando fala sobre a mãe e o pai... Surge um coração de ai, ai. Mas vem do coração do pai e da mãe. Por causa da mãe, por causa do pai, eu tenho que ajudar esse filho, né? Por causa dos pais dele. Tem muitas vezes que surge esse coração dentro de mim. Então eu vou conversar com eles. Então quando eu vou e ajudo um pouco, o pai e a mãe, eles ficam muito agradecidos, né? Com certeza, é filho deles, né? Mesmo que não seja meu filho. Não é que não ama porque tem coisas assim que dão raiva, né? Tem muitos pontos assim que dão raiva, né? Mas se o amor vencer a raiva não se torna problema. Os pais querem expulsar, têm vontade de expulsar seu filho, né? Você não é meu filho, sai daqui. Mas mesmo assim, a mãe, os pais, aquele filho que faz coisas chatas, mas porque tem o coração de o amor vencer essas coisas, mesmo assim os pais amam aos seus filhos. Porque o filho faz bem, porque ele dá motivos para elogiar, não é por causa disso. Mesmo que tenha um monte de coisa para dar raiva, que tenha muitos pontos fracos, mesmo que cometa pecado de morte, mas os pais amam seus filhos. Por quê? Porque o amor vence o ódio. De onde vem esse amor dos pais? Aquele amor que Deus tem para conosco
Deus também colocou esse coração dentro dos pais. Por isso, mesmo que seja uns pais muito bravos, mas diante dos filhos não conseguem fazer nada. Dentre os pastores e as missionárias da nossa missão, tem pastores bravos e tem missionárias mais ainda. Quando tem aquelas missionárias que são como espada pros irmãos, né? Quando eu vejo, eu sei, né, quem são. Mas o que é engraçado, o que é interessante, é que para os irmãos são como espada, né? São missionárias assim, mas para os filhos não conseguem fazer assim. Quando eu vi, nossa, realmente eu não conseguia acreditar. Nossa, realmente ela é mãe? Realmente ele é pai? Eu também, eu já tenho idade agora. Mas a minha mãe faleceu quando eu ainda era criança. Eu quase não tenho memória sobre ela, né? Mas vendo o amor que o meu pai tinha para comigo, para mim não existe um pai maior do que o meu pai. O meu pai, ele não estudou, ele viveu assim, ele viveu de uma forma bem pobre no interior. No mundo não existe alguém melhor, grande, forte como o meu pai, né? Acho que todos os filhos pensam assim sobre o seu pai. O meu pai desse mundo, ele tinha um amor, ele recebeu um amor que Deus deu para ele para vencer todos os ódios que ele tinha sobre os seus filhos do mundo. Aqueles filhos mal educados, sem educação. Desculpa, não vou mais falar assim, né? Esses filhos, essas mulheres sem educação, pelo amor, pôde encobrir ele com esse amor de encobrir todos os defeitos, se tornaram pai e mãe. Por isso que nós crescemos tão bem, porque senão ele já teria nos abandonado quando nós éramos criança. Então, crente em Jesus Cristo, eu não enxergo com os olhos, eu não toco com as mãos, mas esse Deus que eu conversando com esse Deus, eu passei o tempo de 50 anos dentro de Jesus, mas aquele amor de Deus dentro da minha vida, dentro da minha pele, dentro do meu coração, guardando esse amor dele dentro de mim. Então aquele meu coração mau, ele amoleceu. Eu também agora Deus, quando eu vejo que Deus me transformou para uma pessoa que pode amar a outra, eu agradeço muito. Jesus Cristo veio nesse mundo e ele viveu por 33 anos. E principalmente lendo o livro de Mateus, hoje está falando aqui, a gente leu sobre o homem da mão ressequida. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Então, sábado é dia de descanso. Então, sábado não pode fazer nada. Está escrito isso no mandamento. Não faz nada.
Mas Jesus Cristo falou o quê? Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado está caindo numa cova, não fará o esforço para tirá-la dali? Não, logo é lícito no sábado fazer o bem. Então, fazer o bem no sábado é lícito. Então, então, diante dessa pessoa que estava com a mão ressequida, as pessoas ao redor dele queriam acusá-lo, né? Queriam acusá-lo porque ele ia curar no sábado, ia trabalhar no sábado. Jesus, com o coração dele, agora eles vão me acusar, né? Então vamos deixar para curar depois. Mas o Jesus que conhecia o coração dele, ele falou, é lícito fazer o bem no sábado. E ele curou a doença daquele homem. Ele queria dar liberdade àquele homem quanto à doença dele. A gente pode ver aquele coração quente de Jesus no livro de Mateus. Tem uma senhora chamada Lee Chung-kyung que faleceu há um tempo atrás. Essa senhora, ela estava frequentando, ela era da faculdade Yuhua, mas um dia, na hora da educação física, o corpo dela não estava muito legal. E ela pensou, né, eu acho que eu estou gripada, né, eu acho que eu estou exagerando, né. Esses dias dela, ficou deitada em casa. Mas desde então, ela ficou com... os ossos dela estavam tudo derretendo. E até o rosto dela ficou diferente, né? Desde então, ela teve que ficar deitada naquele lugar e ela viveu o resto da sua vida deitada. Um dia, um pregador do evangelho foi procurar por essa senhora. Não era só simplesmente crer em Jesus Cristo. Explicou detalhadamente sobre a Bíblia. E falou para aquela senhora como o nosso pecado entrou e como nós podemos receber o perdão do pecado. E um dia o coração de Jesus e o coração dela, ela recebendo a salvação, se tornaram um. Pessoal, ontem à noite, eu conversei com uma senhora depois que acabou o culto, né? É uma senhora que frequentou por muito tempo a igreja. Mas ela estava em conflito por causa do pecado. Daí eu contei para ela detalhadamente como nossos pecados foram lavados. Pessoal, uma coisa que vocês têm que saber direito é que as igrejas evangélicas desse mundo estão se corrompendo. E a maioria dos pastores, a pregação deles, antigamente era 45 minutos, agora diminuiu para 30 minutos, e a pregação de 30 minutos diminuiu para 25 minutos, e de 25 minutos foi para 20 minutos. E hoje em dia, a pregação deles é 15 minutos, e onde é longo, 20 minutos. Quando a gente pergunta por que estão fazendo isso, porque nesse mundo tão mal, eles estão falando que estão só estão pregando o essencial, né? Por isso que a pregação ficou tão curta. Nossa, se o principal durasse 2 horas, se o principal durasse 1 hora, seria tão bom, né? Os pastores não leem a Bíblia. Se eles falam um versículo da Bíblia, eles falam algo parecido, né? Eles falam muito para você ser bonzinho.
e não falam a verdade, eles não pregam a verdade. Jesus Cristo veio nesse mundo para lavar o nosso pecado. Eu sei que Jesus Cristo morreu na cruz pelo meu pecado. Mas eu recebi a libertação quanto ao pecado. Eu não consigo me libertar do pecado. Mas eu ainda continuo presa dentro do pecado. Existem muitas pessoas assim ainda. Eu, desde criança, até os meus 19 anos, eu tive esse tipo de vida espiritual. Mas lendo a Bíblia diz exatamente o quê? Ela nos desprendeu da lei, né? Ontem eu falei sobre o Evangelho para ela, como nosso pecado foi lavado. Na verdade, não somos nós que lavamos o nosso pecado. Jamais. Quando a gente fica doente, quando a gente vai para o hospital, quem é que cura a nossa doença? Nós ou o hospital? O hospital, né? Por isso que nós vamos. Se formos para a escola, somos nós que ensinamos as coisas ou as professoras que ensinam? São os professores. O carro, somos nós que dirigimos ou o motorista que dirige do ônibus? Lavar o pecado também não somos nós, é Jesus Cristo quem lava. Então é aí que a vida espiritual começa a ser errada. Mas hoje em dia, muitas pessoas, elas se esforçam para lavar seus pecados. Se eu quiser viver a minha vida inteira para lavar o pecado, eu nunca vou conseguir. Então, Jesus Cristo que lava os nossos pecados. Não é eu tentando, eu frequentando a igreja, indo para a igreja, lendo a Bíblia, orando. Não é assim que meu pecado é lavado. Mas pela fé, quando eu creio que Jesus Cristo lavou meus pecados, é assim que meus pecados podem ser lavados. Então, quando Jesus Cristo lava nossos pecados, a gente pode agradecer, a gente pode ficar feliz, a gente pode ver, né, tudo isso. Aquela senhora Lee Chung-kyung, os ossos do corpo inteiro estavam derretendo e ela não conseguia nem se levantar, não conseguia nem sentar. Então ela tinha que passar o resto da sua vida deitada. Mas essa senhora, um dia, veio um pregador que nasceu de novo e falou sobre o pecado, como nós recebemos o perdão do pecado, como nós nascemos de novo. Ele ensinou detalhadamente sobre isso. Naquele dia, aquela senhora não lavou os pecados assim vagamente, mas todos os pecados que ela tinha foram lavados mais brancos do que a neve. Desde então, Jesus Cristo entrou no coração dela e Jesus Cristo começou a viver com ela. Agora, ela estava vivendo na casa da irmã mais nova. De manhã, depois que os irmãos saíam para trabalhar, o dia inteiro ela ficava sozinha passando com Jesus. Nossa, nessa vida existe alguém mais triste? Será que alguém vive de uma forma mais infeliz do que ela? Eu pensei. Mas essa irmã, ela estava vivendo da forma mais feliz possível. Então, quando ela não tinha o que fazer, ela lia a Bíblia e depois, eu vou ler o jornal. Então, todo dia, deitada, ela lia o jornal. Mas a diferença dela ler o jornal com a gente, ela lendo o jornal, ela sabe exatamente como todo o Seul o que estava acontecendo com o Seul, né? Ela perguntava pro irmão, você tem dinheiro, mano? Ele falou, não. Aí eu tenho.
Ah, então se você tiver dinheiro, então compra um terreno naquele bairro, porque daqui pra frente vai valorizar muito. Então o irmão que estava andando por todo o Seul e ela estava no quarto. E esse irmão, como essa irmã dele era doente, mas mesmo assim ele obedecia muito a ela. E ele fez o que ela fez, mandou. E o preço realmente subia daquele lugar. Aí depois de um tempo, ela estava deitada e falou, vende aquele terreno e compra ali. Aí fala, você vai poder receber o triplo depois. Aí ele obedecia exatamente, né? E comprava do outro lado. E na hora subiu o preço. E vende aqui. Aquele irmão estava ganhando muito mais do que ganhava no emprego dele. O corpo daquela irmã estava todo defeituoso, assim, porque estava se derretendo todos os ossos. Mas aquele coração tinha paz, tinha felicidade. E ela estava passando junto com Jesus. Mas um dia, essa irmã, através de uma pessoa, ela me ligou. Ela falou, pastor, embora o senhor esteja ocupado, mas por favor, venha uma vez para minha casa. E como não era outro pedido, era pedido dessa irmã, né? Ela morava em Incheon. Aí eu fui procurar pela casa dessa irmã. E essa irmã ficou tão feliz e ela ficou muito feliz em me ver, né? Aí eu e ela nós conversamos por 1h30. A gente fez um aconselhamento espiritual. Essa irmã falou o que para mim, pastor? Eu sou dessa forma. Mas eu acho que logo Jesus Cristo vai me fazer levantar e andar. Que todos os meus ossos vão, todos os meus ossos fazendo barulho vão combinar um com o outro e vou me levantar e eu vou poder andar. Entrou essa fé no meu coração. Aí eu falei, é verdade, irmã? Então acho que você vai melhorar, né? Então quer me segurar e andar? E eu perguntei se ela queria andar. Ela sorrindo falou que não. Aí essa irmã falou para mim, pastor, logo eu vou me levantar e meus ossos vão fazer barulho. E eu acho que eu vou andar. Irmã. Ai, que bom. E aí, eu e a irmã, por 1h30, abrimos a Bíblia, conversamos, fizemos aconselhamento espiritual. Aí eu falei, irmã, agora eu vou embora, tá? Sim, pastor. Muito obrigada porque o senhor veio aqui, fez por essa longa distância, né? Tchau. Aí eu tava saindo. E eu tava saindo, a irmã não tirou os olhos de mim e ficou olhando. E até eu sair, e eu fechei a porta e saí. Aí depois, no dia seguinte, aquela irmã faleceu. Porque eu sou insensato, eu não sabia direito. Mas essa irmã, ela sabia que ela ia falecer. Então ela, por último, queria me ver. E agora, com essa doença, ela ia se libertar desse corpo. E os ossos, ela ia estar num novo corpo com os ossos todos fazendo tudo. E ia viver na vida eterna, né? Então essa irmã acreditou nisso. E sem saber disso, eu não sabia que a irmã ia falecer, né? E no dia seguinte, eu escutei a notícia de que essa irmã faleceu. E eu fui pro funeral dela, velório. Essa irmã,
Ela ficou doente a vida inteira, o resto da vida ela passou deitada. Mas essa irmã não foi infeliz. Ela não foi coitada. Mais do que ninguém, ela viveu uma vida feliz. E agora ela está vivendo de uma forma muito feliz dentro do Senhor. E está vivendo. Ela agora, eu acredito que ela está vivendo lá no céu junto com o Senhor. Então as pessoas têm saúde, ganham bastante dinheiro no mundo, são inteligentes no mundo, têm uma boa casa, um bom apartamento, um bom carro. Embora existam muitas pessoas que vivam bem, mas aquela paz que aquela irmã tem, a felicidade que ela tem, aquela felicidade que ela tem, aquele amor que ela tem, aquela graça que ela recebeu, a gente podia sentir isso no coração dela. Amados irmãos, se vocês se tornarem um com Deus, se Deus estiver em seus corações, se vocês se tornarem um com Jesus, se vocês são um com Deus, qualquer problema que seja não é meu problema, mas é problema de Jesus Cristo. Pessoal, todos os problemas não são meus, mas quando todos os problemas se tornam de Jesus Cristo, o que se torna preocupação? O que se torna preocupação e medo? Pelo contrário, todas essas coisas se transformam em gratidão, bênção. Eu acredito que vai se transformar em tudo isso. Dentro dessa Bíblia que nós lemos hoje, aquele homem, tinha um homem das mãos ressequidas. A mão dele estava ressequida, ele não podia utilizar a sua mão. Pessoal, a mão fica ressequida a vida inteira. Imagina quão sofredor, quão difícil. Então não tem como falar tudo isso, né? Por causa dessa mão ressequida, será que ele podia ter um bom emprego? Quem ia querer casar com uma pessoa assim? Quem ia pedir para trabalhar com uma pessoa assim? Vamos passear comigo. Quem ia falar isso para ele? Era um problema, a mão dele tá ressequida, mas as pessoas do mundo, ele não podia viver como as pessoas do mundo, então ele sempre tinha que ficar para trás, ele sempre tinha que ficar escondido, ele não podia ter um emprego no mundo. Imagina quanta dificuldade ele não deve ter passado. Desculpa eu falar sobre a minha esposa, embora eu seja pastor, tem vezes que eu me esqueço que ela é um ser humano. Então, tem vezes que eu não consigo aceitar no meu coração os erros da minha esposa. Eu aceito muito bem os erros que eu cometo. Ai, mas essa mulher... Desculpa, mas na nossa igreja tem muitos pastores eu não consigo aceitar o erro dos pastores. Mas quando eu cometo erro, eu tenho que aceitar, né? Eu sou uma pessoa que cometo o mesmo erro.
내가 실수한 데 대한 참 Quando eu cometo erro, eu sou compreensivo. 그다음에 내 아들이 실수할 때 조금 덜 너그럽지만 그 누구를 Então, quando o meu filho comete um erro, eu sou um pouco mais compreensível. E também, quando a minha filha comete um erro, eu sou um pouco mais compreensivo. Mas quando a minha esposa comete um erro, nossa, eu não compreendo. 깨닫는 정도만 되면 좀 괜찮은 편이지 못 깨달을 때 Nossa, se eu perceber isso, né, então é menos mal, mas tem muitas vezes que eu não consigo perceber. Quando os outros ministros, eles cometem algum erro, eu fico bravo, né? E de vez em quando, diante de Deus, orando, 주님이 내 부족함이나 내 허물 o meu erro, a minha falha, o meu defeito, a minha fraqueza. Quando eu vejo Deus encobrindo tudo isso com amor, eu fico muito envergonhado. 나에게 아무 말씀도 하시지 않았지만 Jesus Cristo não me falou nada. Mas eu tenho muita vergonha no meu coração. 그것도 이제 나이가 좀 들어가면서 E ainda com mais idade, 딸이 a minha filha, ela é maestra do coral. Aí eu falo, filha, você agora parece que não está fazendo... Você não está fazendo bem, né? Aí ela falou assim, pai, quando você é jovem é mais fácil de você mexer o braço, né? Mas quando você é jovem, você sente, né? Isso, mas antes dos 60 é fácil, né? Mas pai, o senhor ainda não tem... Aí eu falei pra ela, né? Ela falou que antes dos 60, qualquer pessoa que seja, é impossível antes dos 60 alguém se tornar um bom maestro. Porque o maestro tem que sentir a música profundamente no coração, tem que sentir o sofrimento, a alegria do compositor, né? A solidão. Então você tem que passar isso através quando você é maestro, né? O maestro balança a mão, tem o sofrimento, tem a felicidade, tem a solidão. Então tudo isso está na mão do maestro. E é assim que alguém pode fazer isso. Mas antes dos 60 anos é brincadeira. Eu ainda estou brincando, pai. A música também é assim, nossa, é tão profundo quanto a Bíblia, né? Eu tive esse coração. 팔선 속에 이렇게 Dentro da palavra, quando a gente entra, 예수님의 그 마음이 보이는데 a gente pode enxergar o coração de Jesus. 못된 짓한 인간들입니까? Nossa, nós seres humanos somos pessoas muito más diante de Deus, não é? 을 저지른 인간들 Nós somos seres humanos que fizemos muita maldade diante de Deus. 내좀 Nós somos tão mesquinhos. Quando é por mim, nossa, eu não quero ter nenhuma perda. E eu me esforço para isso. 했을 때 우리가 그래요. Quando a gente não consegue se encontrar frequentemente com Deus, é assim. Mas, 마음을 느껴볼 때 quando a gente lê a Bíblia e encontra o coração de Deus, 날 사랑하십니까 하나님? por que o Senhor me ama, Deus? 나 같은 인간을 은혜를 베푸십니까? Por que o Senhor concede sua graça para uma pessoa como eu? 더럽다고 추하다고 돌로 때려 죽이고 Todas as pessoas elas queriam matar a mulher surpreendida em adultério, apedrejada, mas Jesus Cristo salvou aquela mulher. Jesus Cristo deu uma nova vida para ela. Quando eu vejo isso, nossa, eu fico muito emocionado. 예수님께서 한편 손말은 Jesus Cristo se encontrou com aquele homem da mão ressequida. 사람이고 그 주위에 Então, esse homem da mão ressequida é um deles. Mas ao redor dele tinha muitas pessoas. E elas rodearam Jesus.
e ficaram vendo, vamos ver se ele vai ou não curar essa doença. Se ele não conseguir curar, então ele está quebrando a lei, né? Então a gente vai apedrejar, vai acusá-lo, né? Então eles queriam fazer isso. Então, é lícito curar no sábado ou não? 예수님 당신께서 당하는 비난이나 핍박이나 그거 생각하지 아니하시고 Mas ele não pensou sobre a ofensa, todas as coisas contra que estavam vindo contra ele. Ele só pensou no doente, que estava sofrendo por causa da doença, que estava tendo dificuldade por causa daquela doença. 마음을 예수님 앞에 우리가 마음을 같이 해서 Jesus Cristo uniu seu coração com o do doente e queria curar a doença dele. O que ele falou? Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? O ser humano é tão mais precioso do que uma ovelha. Por isso, logo, ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Se a gente vê detalhadamente essa palavra, então, ele não está falando que Jesus Cristo não está falando que só no sábado ele vai fazer bondade. Jesus Cristo sempre faz bondade, ele nunca faz maldade. Então, esse Jesus Cristo está comigo. Então, a mão ressequida não se torna problema. Ter câncer também não se torna problema. Ter pecado também não se torna problema. Ter dificuldade também não se torna problema. Hoje de manhã, o que eu quero falar para vocês é isso. Esse Jesus Cristo nos ama. 모든 문제를 해결할 만한 능력을 E esse Jesus Cristo, 분이기 때문에 porque Ele é aquele ser que dá o poder para a gente resolver tudo. 예수님과 하나가 되고 한 마음이 Se você se tornar um com Jesus Cristo pela fé, se você tiver um coração com Ele, 되어서도 qualquer problema que seja, vocês podem descansar por causa do Senhor. Eu acredito piamente que Ele vai te dar o descanso. 안에 Se no seu coração ainda tiver doença, tiver dificuldade, tiver sofrimento, tiver preocupação, tiver pecado, vamos supor que seja assim. 예수님이 없을 때 Quando a gente não tem Jesus, 문제가 아니라 예수님의 문제가 아니고 내 esse problema não é meu, esse problema não é de Jesus. Se esse problema se tornar meu, eu tenho que brigar contra a doença, eu tenho que brigar contra a dificuldade, eu tenho que resolver meu pecado, eu tenho que me esforçar para isso. Então vai acontecer isso. 여러분 제가 그 Então, pessoal, se eu me tornar um com Jesus, todas as coisas são resolvidas. 제가 오래전에 Há muito tempo atrás, a minha voz não estava muito boa. Eu tinha três coisinhas na minha garganta, como é que chama? E tinha que tirar isso para poder sair a minha voz. E naquele tempo, o ancião Moon Chang-won, ele estava no hospital, ele trabalhava, né? Ele é médico, e ele estava em Nova York, e eu recebi uma cirurgia. E esse ancião, ele contratou 3 médicos, contratou um anestesista e também ele locou um lugar para fazer a minha cirurgia. E foi assim que a gente fez a nossa cirurgia, fez a minha cirurgia. E aí veio e o médico mediu a minha pressão e falaram que estava um pouco alta.
Aí o médico falou para mim: "Ah, não, pastor, o seu tá muito boa, né, a sua pressão, porque eu tomei um remédio e voltou ao meu normal, e faz 20 anos que eu tô com a minha pressão normalizada, né, desde aquele remédio." 제가 이제 침대에 누워서 이제 수술 E eu me deitei na maca, né, para fazer a cirurgia. 하는 의사하고 그다음 Aí o anestesista, 의사하고 o médico que ia fazer a cirurgia, o médico ancião Moon Chang-won, né? Então nós três estávamos ali na sala de cirurgia. Aí o médico falou para mim: "Pastor, 그렇게 쉬세요 하거든. respira bem fundo. Respira bem fundo", ele falou para mim. Aí eu falei: "Sim." 그리고 이제 조금 지났는데 그 의사가 Aí passou um pouquinho de tempo e esse médico falou: "Respira bem fundo." Aí eu respirei bem fundo. Aí ele falou: "Pronto, acabou a cirurgia." 마치 그 의사 선생님이 제가 이제 링거 Aí aquele anestesista, eu tava tomando anestesia 주사기로 마치 pelo tubinho. 좀 Aí ele, quando eu respirei, né, bem fundo, aí ele colocou anestesia, né? Daí só anestesia deu, né? Aí quando ele falou: "Respira bem fundo", aí acabou toda a cirurgia. 그게 금방 뭐 Eu, 1분 지난 것 같은데 para mim parecia que tinha passado 1 minuto, mas a cirurgia já tinha acabado. Aí ele olhou para mim e falou: "Por 1 semana o senhor não pode falar. 상대가 가라앉을 때까지 Até sua garganta melhorar, porque não vai ser bom se você falar." Aí eu pegava o caderno e escrevia: "Querida, traz um copo d'água para mim", escrevia no caderno. 그 의사 선생님이 E esse médico, 수술하러 간다니까 quando eu falei que eu ia fazer cirurgia, eu estava em Daejeon, ele me deu $6.000. 또 Aí o pastor Kim Dong-so também me deu, acho que foi $3.000, né? Eu não lembro direito, né? Mas ele falou: "Eu não sei se o senhor vai precisar mais leve, pastor, né?" Aí aquele médico falou para mim: "Eu não vou receber esse dinheiro, né? O senhor faz o trabalho de Deus." 억지로 주려고 하면 또 마치 그 의사 선생님 Eu também não queria dar assim, né, forçosamente. Aí o anestesista também não recebeu e eu não paguei nada. Aí eu me senti assim sem graça e eu comprei uma caneta para cada um. E eles ficaram muito agradecidos, né? Eles ficaram muito agradecidos. 한 장모님이 나한테 O ancião Moon Chang-won, eu preguei ele concedeu graça para mim, daí aquele médico também concedeu graça, o anestesista também, por isso que agora não tá tão bom, né? Mas comparado àquele tempo, minha voz está muito melhor. Quando eu vejo, eu fico: "Nossa, eu agradeço muito, né?" Sempre que eu vou para os Estados Unidos, eu quero comprar eu quero convidá-lo para jantar, mas porque eu sempre vou e fico ocupado, não dá, né? Eu tenho um coração de gratidão para com aquele médico, também agradeço muito ao anestesista e também agradeço muito ao ancião Moon Chang-won, que é médico. O ser humano vivendo não é que não recebe graça, mas recebe graça do ser humano, né? Quando a gente pensa nisso, ai, que gratidão, que gratidão. 제가 처음에 복음 전도할 때 지금 No começo, quando eu pregava o evangelho, agora a nossa igreja cresceu, né? Então eu vivo sem faltas nenhuma, mas antigamente eu tive dificuldade. Quando eu tive vezes que eu passei fome, teve vezes que eu não tinha dinheiro para o ônibus. Agora, de vez em quando, aquele coração de gratidão. Esses dias meu dente não estava muito bom, daí eu fui fazer o meu dente. Eu fiz um implante, né? Antigamente, eu tinha muita dor no dente, então tinha vezes que eu não conseguia tratar porque eu não tinha dinheiro. Quando eu penso nisso, nossa, eu agradeço muito, né? 내 마음이 그 고마운 마음이 일어날 때 Quando surge aquele coração de gratidão dentro de mim, 해치면서 meu coração 마음도 낮아지고 부드러워지고
Aquele coração que estava arrogante abaixa e fica baixo, né? Eu posso sentir isso dentro de mim. Pela boca eu digo obrigado, embora eu não tenha me expressado dessa forma. Mas de vez em quando eu lembro daquela dificuldade que eu tive antigamente, o que é bom agora, né? Naquele tempo, a vida difícil que eu tive, eu criei muitas pessoas que eu posso agradecer ao meu redor, mesmo que eu não tenha demonstrado a gratidão, mas eu agradeci muito naquele tempo, eu agradeci muito. Enquanto eu tenho esse coração dentro de mim, isso se torna testemunho, se torna gratidão, meu coração fica humilde, o meu coração quer tratar os outros bem. Um coração que não existe em mim começa a surgir dentro de mim, eu posso ver isso. Eu, mais do que qualquer outra pessoa, eu recebi muita graça de Deus. Mas há muitas pessoas às quais eu agradeço que estão ao meu redor. Eu, embora não tenha mostrado a gratidão para todas elas, mas às vezes quando eu penso nisso, eu fico muito agradecido. E quando eu penso nisso, o meu coração fica muito quente. As pessoas, quando elas me dão gratidão, quando elas fazem alguma coisa que eu agradeço, porque Jesus Cristo fez muito mais por mim. Frequentemente, meu coração mesmo balançando, quando eu sinto aquela gratidão, porque Deus me amou. Por que o Senhor me estabeleceu como pastor? Frequentemente eu penso assim. Antigamente, antes de nascer de novo, eu tinha um amigo chamado Chongchunan. E ele era muito meu amigo. Eu gostava muito dele. Ele era 2 anos mais velho do que eu. E esse amigo, ele me tratava muito bem, né? E ele era alto. E também ele era muito bonito. Dentre os meus amigos, todos os amigos gostavam dele. E também ele tinha uma boa característica. E também ele era muito assim, legal com as pessoas, né? Eu não conseguia ser assim. Uma vez, o meu amigo quebrou uma coisa minha. Eu fiquei muito chateado. Aí eu fui lá tirar satisfação. Aí ele falou, desculpa, Oksu. Então pedir desculpa é tudo? Né? Eu falei assim. Aí quando eu fui tirar satisfação, o Chungnam falou pra mim, Oksu, vocês são amigos, por que vocês se relacionam assim? Eu vou te dar o meu. Aí ele tirou o dele e deu pra mim e falou, tal, você usa. Nossa, eu fiquei com tanta vergonha naquele tempo, eu não pude falar nada. O Chungnam, eu queria vencer o Chungnam, mas eu era mais fraco do que ele. No esporte eu era pior, ele cantava melhor do que eu. Qualquer coisa que a gente fizesse, eu não tinha nada que eu pudesse vencer a ele. Ele era respeitado por muitas pessoas e todas as pessoas gostavam do Chungnam. Aí um dia eu me tornei um pastor. Uma vez eu orei e pensei, Deus, por que o Senhor me salvou? Por que o Senhor me estabeleceu como pastor? O Chongchunnam, se ele tivesse se tornado pastor, então os irmãos gostariam tanto. Ele tem uma boa personalidade, ele trata bem as pessoas, ele é bonito. Nesse púlpito, não eu, mas se aquele Chongchunnam estivesse aqui, eu acho que ele ia ser iluminado, né? Eu acho que ia ser tão bom.
Por que que o Senhor me salvou? Por que que o Senhor me amou? 정말 그 충남이 Aquele Chunam, se ele tivesse se tornado pastor, ele teria pregado muito bem no púlpito, as pessoas iam gostar muito dele, iam ter paz, iam ser felizes. Mas por que uma pessoa tão fresca, uma pessoa baixinha, feia e chata como eu, por que o Senhor me estabeleceu como pastor? Por que que o Senhor me salvou? Eu fiquei muito agradecido. Uma vez eu fui para a cidade natal e os meus amigos falaram, você escutou sobre o Chungnam? Eu falei, não. O Chungnam casou com uma mulher de Busan e ela é muito bonita. Ela queria sair como Miss Coreia. Realmente, a esposa do Chungnam era muito bonita, né? É, com certeza, né? Porque ele também era bonito. Aí depois que eles se casaram, depois de alguns anos a gente se encontrou, aí eles perguntaram, você escutou a notícia do Chungnam? Não, por quê? Diz que ele se suicidou. O quê? Por que ele, que tinha uma personalidade tão boa, se matou? Eu não conseguia acreditar nisso. Uma pessoa que tratava tão bem os outros, mas ele não conseguiu vencer o seu conflito, né? Ele se matou. Mas quando eu vejo, se o Chungnam ele tivesse ministrado, ele ministraria tão bem. Porque eu não sou uma pessoa tão boa como o Chungnam, eu peço desculpa para os irmãos, né? Uma pessoa como eu, ele salvou e estabeleceu como pastor. Quando eu penso nesse Deus, eu fico muito agradecido e eu fico muito emocionado. O enfermo, o homem da mão ressequida, o cego, o enfermo havia 38 anos, o paralítico. Quando Jesus Cristo os viu, Jesus Cristo não fingiu que não viu, Jesus Cristo não passou reto por eles. Mas a dor deles se tornou a dor de Jesus Cristo, o sofrimento deles, Jesus Cristo se sentiu como o sofrimento dele. Jesus Cristo não passou reto, mas Jesus Cristo queria conceder sua graça. Quando Jesus Cristo leu esse coração, o que será que Jesus Cristo preparou para uma pessoa como eu? Uma pessoa cheia de pecado como eu, o que será que Jesus Cristo preparou? Quando eu penso nesse Jesus Cristo, nossa, eu fico cheio de gratidão. E o que fica quente no meu coração? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor já prometeu. Qualquer problema que vocês tenham, qualquer pecado que vocês tenham, qualquer doença que vocês tenham, qualquer dificuldade que vocês tenham, qualquer preocupação que vocês tenham, Jesus Cristo falou, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo falou assim. Jesus Cristo, vocês acham que ele mentiu para vocês, pessoal? Jesus Cristo, porque ele queria ser ministro, ele mentiu, por isso ele falou para que ele nos daria alívio? Não, pessoal. Não, pessoal. Se nós entrarmos em Jesus,
Se nós nos encontrarmos com Jesus, 어떤 문제 qualquer pecado que seja, qualquer problema que seja, qualquer doença que seja, qualquer dificuldade que seja, Jesus Cristo vai fazer por nós e nós somente iremos descansar. Ele já prometeu isso. 아직도 마음에 Por isso, 있다면 vocês estão preocupados, não têm força, se vocês ainda têm pecado no coração, se vocês têm dificuldade no coração, se vocês ainda têm problema no coração. Você ainda é uma pessoa que não confia em Jesus Cristo. A pessoa que confia em Jesus Cristo acredita na promessa que Ele deu que nos daria alívio e que eu ia descansar. Em Lucas capítulo 15, o segundo filho, o filho pródigo, ele voltou para o pai com uma roupa toda estragada, sujo de cocô de porco. Mancando, ele voltou. O pai de longe viu e foi correndo ao seu encontro e o beijou. E o filho falou: Pai, pequei diante dos céus e diante de ti. Agora, trata-me como um dos teus trabalhadores. O pai falou para os servos: Trazei a melhor veste, ponde-lhe anel no dedo, coloca a sandália nos seus pés. E matai o novilho cevado. Comamos e nos regozijamos. Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Por isso, vamos nos regozijar. Quando eu leio essa Bíblia, sabe o que é interessante? O pai representa Deus, né? O pai falou: vamos nos regozijar. Por quê? Porque ele já preparou todas as condições para nos regozijarmos. Até para o filho, para todo mundo, né? Vamos nos regozijar comigo. Porque eu achei, eu recebi de novo esse filho que estava perdido. Por isso, comamos e nos regozijemos. Quando o pai falou nos regozijemos, então todo mundo se regozijou. Mas o pai falou: vamos nos regozijar, mas teve gente que não se regozijou, mas reclamou. Quem? O filho mais velho. Eu nunca quebrei uma lei tua. Você nunca me deu um cabrito para eu me divertir com os meus amigos. Agora vem esse seu filho que desperdiçou todos os seus bens e você mata um novilho para ele? O pai falou que: filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Eu não vou levar quando eu morrer, tudo teu. O pai, não só o filho, não só o cabrito, mas todas as coisas Deus deu para ele. O pai deu para ele. Mas o filho estava falando o quê? Você não me deu nem um cabrito. O filho falou para o pai. O pai falou para o filho: tudo que é meu é teu. Quando eu escutei isso, sabe o que é bom? O pai, até para uma pessoa como eu, ele disse o quê? Tudo que é meu é teu. Tudo que é do pai é meu. Porque o filho voltou. A melhor roupa do pai é meu, o anel do pai é meu, o sapato do pai é meu, o cabrito do pai é meu, então até a comida do pai é minha. Se ele soubesse disso, então o filho pródigo não teria sofrido lá no chiqueiro. Pessoal, nós, assim como o filho mais velho,
Nós não sabemos, por isso reclamamos, não sabemos, por isso nos preocupamos, não sabemos, por isso entramos em tentação, não sabemos, por isso nós estamos sofrendo. 모든 것을 우리에게 Mas Deus já nos deu todas as suas coisas. 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람 위에 내어 주시니까 어찌 Ele não poupou o seu próprio filho e nos deu seu filho unigênito. Junto com o seu filho, ele nos deu todas as coisas. Todas as coisas. O Pai já deu. Mas nós não sabemos disso. 새끼 한 마리도 안 줘놓고 Ah, e o pai não me deu nem um cabrito e matou um novilho cevado para ele. Não, eu já te dei também. 많은 Ele já nos deu todo o poder, já nos deu toda a força para resolver tudo. Ele já nos deu a sua graça. 둘째 돌아왔을 때 더러운 Se a gente tem problema do pecado, então assim como o Pai lavou tudo, Ele também já nos lavou. Assim como Ele deu uma roupa nova, Ele também nos renovou. Mas é porque nós não sabemos disso. Ah, você nunca me deu um cabrito sequer. Então, o pai e o filho tinham pensamentos muito diferentes. O filho não conhecia o coração do pai. O pai deu todas as coisas para o seu filho. Mas você não me deu nenhum cabrito. Essa é a nossa imagem de hoje, pessoal. Hoje de manhã, pessoal, vocês abriram os seus olhos. E eu abrindo os seus olhos, eu desejo com que vocês dependam de Deus. Deus já lavou todos os nossos pecados, já nos santificou. O segundo filho, quando ele voltou para o Pai, assim como ele lavou completamente, assim também é a história que ele fez conosco. Assim como ele falou que tudo que é do Pai é do Filho, assim também ele nos deu todas as coisas 쉴수 있고 para que nós pudéssemos nos aliviar e pudéssemos descansar. Ele já preparou tudo. Tem problema, mas esse problema é responsabilidade de Deus, que vocês creiam nisso e que vocês descansem. Deus tem que trabalhar. Nós trabalhando não dá certo. O problema do pecado. Não tentem vocês fazerem alguma coisa. Deus, vejam o que Deus fez com o nosso pecado e que vocês acreditem nisso. A sua família, os seus filhos, a sua velhice, todos os seus problemas, 하나님의 능력, 하나님의 은혜, 하나님의 o poder, tudo que é meu é teu, o poder, a sabedoria, a graça, a bênção, todas as coisas são nossas. Deus já falou isso. Pela fé, aceitem.